Graça e a paz, meu querido. Eu quero começar a nossa conversa deixando uma pergunta. Você sabe o que significa ter a mente de Cristo? Fique comigo até o final, eu tenho certeza que você vai ser muito edificado. Vamos tentar responder essa pergunta, que Paulo nos deixa lá numa das cartas aos Coríntios. Ele diz assim: nós, porém, temos a mente de Cristo. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Vamos dar uma olhadinha nesse contexto, nós vamos perceber algumas coisas. Principalmente, ele está se referindo a uma pessoa, a um tipo de pessoa, que é o homem espiritual. E que o homem espiritual, amado, ele é diferente do homem natural. Quais são as diferenças, então? A diferença é que o homem espiritual, primeiro, ele aceita as coisas do Espírito de Deus. O que significa aceitar? Aceitar é conseguir receber aquilo que é do Espírito de Deus. Aceitar as coisas é aceitar a palavra de Deus, porque a palavra de Deus toda foi inspirada pelo Espírito de Deus. Homens escreveram inspirados no Espírito de Deus. Deus inspirou homens para que a Bíblia, a palavra, fosse escrita. Então, aceitar a palavra de Deus, aceitar as coisas do Espírito de Deus, esse é o homem espiritual pelo qual Paulo está se referindo. Uma outra característica é, ele entende e compreende as coisas espirituais, ou seja, ele discerne as coisas espirituais. Ele percebe os acontecimentos, ele enxerga além do homem natural. O homem natural vê de uma forma, o homem espiritual enxerga de forma diferente, porque ele sabe que existe um mundo espiritual e esse mundo espiritual influencia nossas vidas. Por isso que nós precisamos entender as coisas do Espírito e para isso precisamos que Jesus faça parte da nossa vida. Quando nós recebemos Jesus, o Espírito do próprio Deus entra no nosso espírito, nos dando também essa compreensão, revelando as coisas do Pai, revelando as coisas de Deus à nossa vida. Por isso, Paulo se refere aqui ao homem espiritual. E uma outra característica que a palavra de Deus fala é que esse homem espiritual, ele julga todas as coisas. Ele julga. O que eu entendo disso? Que ele olha para as coisas, ele tem entendimento das coisas, ele não é enganado pelas coisas, ele julga. Por exemplo, vem uma profecia sobre a sua vida, vem uma palavra de alguma pessoa, ele vai julgar a profecia, não o profeta, mas a profecia, a Bíblia nos dá essa orientação de julgar a profecia. Por exemplo, então ele julga aquilo que ele está vendo, aquilo que está ouvindo. E hoje nós estamos num tempo de muitas mídias, muitas informações, e às vezes é difícil de discernir o que está certo e está errado. E as pessoas, vamos dizer, ser homem natural, ele recebe tudo aquilo como uma verdade. E o homem espiritual, ele julga, ele vai na palavra. Ele tem o Espírito que gera a verdade, que não deixa ele ser enganado, que é o Espírito da verdade. Como nós precisamos entender? Muitas vezes nós pensamos, pastor, mas eu já recebi a Cristo, eu tenho o Espírito. Mas às vezes a gente não dá vazão, não dá atenção para aquilo que o Espírito quer falar para a nossa vida. E é uma linha muito tênue entre uma coisa e outra. Então, esse homem espiritual, esse ser espiritual, gerado pelo Espírito, que não só aceita as coisas, entende as coisas espirituais, como julga todas as coisas, não recebe tudo como uma verdade, tem também uma característica muito importante, que ele pensa como Cristo. O modo de pensar dele é o modo de pensar de Cristo. E eu quero também dar alguns itens que Pedro, numa das cartas, ele fala em relação a que nós devemos andar nos passos do Senhor Jesus. E ele cita algumas atitudes de Jesus que cabem muito bem para nós, nós que somos homens espirituais. Vamos entender isso. Quais foram esses passos que Jesus deu? Primeiro, não cometeu pecado algum. Voluntariamente ele se preservou.
não cometeu pecado de forma voluntária. A gente sabe que ele nasceu sem pecado, mas também voluntariamente não pecou. Nós precisamos estar longe do pecado, nós precisamos nos preservar de, às vezes, ambientes e situações que nos levam a pecar, não cometer o pecado. Outra característica, que estava em Cristo e é necessário que nós tenhamos essas mesmas características. Não foi encontrado qualquer engano em sua boca. A boca, amado, é uma ferramenta, muitas vezes, do inferno. Se nós não controlarmos a nossa boca, nós vamos estar aqui enganando, nós vamos estar aqui sendo enganados, falamos qualquer coisa. A Bíblia nos orienta muitas vezes, fala muito sobre a boca, mas uma delas que eu gosto muito de citar e tenho na minha mente, que da minha boca tem que sair águas doces e não amargosas. Tem que sair palavras que edifiquem, que fortaleçam, que animem, e não palavras de maldição, palavras que agridem, palavras ofensivas. Queridos, Cristo não foi encontrado nenhum engano na sua boca. Guarda isso. Quando insultado, não revidou. Muito parecido com nós, né? Muito parecido conosco. Muitas vezes nós somos insultados, nós revidamos da mesma moeda. Olho por olho, né? Dente por dente. Mas não, a palavra de Deus diz que Cristo foi insultado, mas não revidou. Pensamentos de Cristo. Não sofria, quando sofria, não fazia ameaças. Coisa linda. E principalmente, características que Pedro destaca em relação a Jesus, ele diz: entregava-se a aquele que exerce plena justiça em juízo. Querido, que você e eu possamos viver essa verdade, entregar, sabe, as nossas demandas, as nossas mazelas, as nossas circunstâncias, as nossas situações, entregar para aquele que tem todo o poder, aquele que exerce a plena justiça em juízo. Que nós possamos pensar como Cristo. Mas quando Paulo fala, eu quero falar um pouquinho sobre essa mente de Cristo. Quando Paulo ali fala que nós temos a mente de Cristo, eu quero te chamar a atenção para algo. Isso não é automático, sabe? Simplesmente eu li e agora eu já tenho a mente de Cristo. Ou seja, como se isso fosse acontecer automaticamente. Eu não creio nisso, queridos. Eu não creio nisso. O fato de Paulo dizer ali na palavra de Deus que nós temos a mente de Cristo, isso é automático. Não, nós precisamos ter consciência disso e viver nessa verdade. Até porque o Espírito Santo é um Espírito que não age por força. O Espírito Santo é como Jesus, ele diz: eis que estou à porta e bato, se abrires a porta. Primeiro ouvires a minha voz, né? Ouvires a minha voz, abrires a porta do teu coração, eu entrarei e serei contigo. Então o cristão precisa, nós como cristãos, que queremos crescer nesse ano, né, passar para um outro nível espiritual, nós precisamos dizer para o Espírito Santo: venha, convidar ele para que ele participe das nossas decisões da nossa vida. Eu vejo muitos cristãos tomando decisões por conta própria, achando que dizendo ainda que é de Deus, Deus tem isso, Deus deu direção para isso, Deus falou isso. E a gente percebe que Deus não falou, não. É vontade humana, é desejo humano. Deus é coerente quando dá uma direção, é coerente. Então, amados, precisamos convidar para que o Espírito Santo venha e dar direção para a nossa vida, em nome de Jesus. Então permita ser transformado. Quanto mais você dialogar, quanto mais você entregar para o controle de sua vida ao Espírito Santo, mais você vai experimentar, e eu também, o amor e o poder de Deus que está em Cristo Jesus. Permita ser transformado pelo poder de Deus. Molde o seu pensamento, o modo de pensar com a de Cristo. Busque saber o que Cristo faria no seu lugar, quando for tomar uma decisão. O que Cristo faria no seu lugar, diante de uma situação que você está vivendo? Procure ajuda de uma liderança madura, te ajudar a crescer espiritualmente. Alguém maduro, alguém experiente pode realmente te dar direção e orientação, sempre na orientação do Espírito Santo. Querido, você tem a mente de Cristo.
Deixa Cristo conduzir a tua vida. Tenha os pensamentos em Cristo. Eu profetizo sobre você, que você tenha essa mente e que viva com essa mente de Cristo em cada passo, em cada decisão da tua vida. Eu profetizo vida, vida e vida. Vida abundante sobre você. Amém? Receba, pense sobre o assunto. E se você for edificado, compartilhe esse vídeo com alguém. Deus abençoe e tenha um restante de semana, uma semana abençoada para a glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém?